Olá, boa tarde, boa noite. Estamos começando, então, o nosso terceiro dia do curso oferecido pela Cria Brasilis, em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade. Hoje nós temos o prazer de receber a Sueli Pereira e a Jaqueline. Eu não sei se eu consigo pronunciar o teu nome certinho. É McDowell mesmo? Pode ser. Pode ser. Então, a Pode ser. Jaque, vamos receber a Jaque. Ótimo, perfeito. Né? Obrigada. Hoje nós vamos, então, estar conversando um pouco sobre a criação, né, e a vivência de contar histórias e de criar personagens, né, a partir de algumas histórias. Nós vamos começar, então, com a professora Sueli, depois passamos para a Jaque. Quem tiver algumas perguntas, eu vou pedir para já ir fazendo por aqui, eu já ir anotando, para a gente depois se organizar e fazer essas perguntas. Do mesmo modo, eu vou passando o contato das nossas convidadas à medida que elas forem falando, vou deixando aqui no nosso chat. Então, estamos começando o nosso terceiro dia, uma ótima apresentação para vocês, muitíssimo obrigada. Obrigada. Boa sorte. Bom, então eu vou começar. Eu sou a professora Sueli Pereira. Atualmente eu estou aposentada, mas não consigo parar de trabalhar, porque gosto muito do que faço, do que fiz, né, 35 anos, e continuo aqui, né, compartilhando o que eu já aprendi e tentando aprender também sempre em cada encontro desse. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos estão assistindo, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha vivência na Brinquedoteca de Campinas, que eu morei em Campinas muitos anos. Há um ano que eu vim aqui para Mogi das Cruzes, estou montando uma brinquedoteca aqui, mas com a pandemia está um pouco difícil, né? Mas a gente vai estar, nós estamos assim, muito animados em estar podendo ter a primeira brinquedoteca aqui da cidade de Mogi, tá bom? Então, eu vou começar a minha apresentação. Bom, minha formação é em pedagogia, eu fiz pedagogia, psicopedagogia, e atuei a minha vida toda profissional na Secretaria de Educação Especial, na Secretaria de Educação, no Departamento de Educação Especial em Campinas, tá? Da Secretaria Municipal. E nas universidades, sempre dei aula em várias faculdades e em vários cursos também, viu? Então, agora a gente vai ver a minha jornada aí na Brinquedoteca de Campinas, na Ecobrinquedoteca. Vamos lá. Estão vendo a tela? Tá aí, tá bom? Nós vemos o seu primeiro slide, Suelita. Tranquilo aqui para a gente. Pode ir? Não? Completa, Eliana? Pode, tranquilo. Sim, então, tá bom. Tá, então nós vamos ver as vivências sintonizadas com a ludicidade, vivenciando e compondo uma história cantada. A gente vai acabar nossa apresentação cantando, né? Então, gente, essa frase do Oliver Wendell Holmes mudou a minha vida. Foi quando eu resolvi foi quando eu resolvi não querer parar de brincar. Então, o Holmes coloca que nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Então, bora brincar? Então, a gente está... Nada de... Assim, quando a gente escuta... Ai, não brinque em trabalho... Não tem problema brincar em trabalho, né? A gente quer estar sempre brincando, porque estando brincando a gente está feliz, a gente está sintonizado com o ambiente que nós estamos envolvidos. Então, isso é um brincar saudável para a vida toda, né? Então, não vamos envelhecer. Aí, aqui é o acolhimento da Brinquedoteca lá de Campinas, que funcionava lá no Parque Ecológico. Atualmente mudou-se de lugar, nós ainda não temos a sede totalmente montada, então eu resolvi mostrar as fotos, né, de como ela funcionou até agora. Então, esse era o acolhimento, basicamente tudo feito com sucata, né? Então a gente recebe sucata de vários locais da cidade e a gente montou a brinquedoteca.
Aí a gente tem a sucataria, ela é toda organizada por produto e muito limpo, né? Como a gente brinca, tem que ser limpa, cheirosa, não pode vir tampinha suja, nem garrafa suja. A gente higieniza tudo antes de colocar aí nas embalagens plásticas e organizar. Aí nós temos também a brinquedaria e a jogateria, né, como nós chamamos. Então, são vários brinquedos, e aí nós temos uma apostila com mais de 100 brinquedos, né, feitos com sucatas, e jogos, né, a gente tem vários jogos também, que nós pesquisamos, jogos do mundo todo, e eles são totalmente construídos com sucata. Então, praticamente... Sueli, Oi? não passou o slide para a gente. Não passou? Não, a gente está no seu primeiro ainda. Ai, pera lá, então. Agora veio. Ecobrinquedos, sucataria. Apareceu agora. Apareceu? Apareceu? Acolhimento. Isso. Acolhimento, sucataria. Isso, então acho que eu vou por aqui, é mais fácil. Tá. Então aqui não está na tela cheia, né? Mas então tá indo, tá. Então a sucataria. Deu para ter uma ideia. Aqui eu estava na brinquedaria e a jogateria, né? Então, aí onde a gente brinca e joga, os vários jogos, e está dizendo que a gente tem um custo praticamente zero desses materiais, porque é todo feito com sucata, reaproveitamento de outros materiais. Aqui, olha, são alguns ecobrinquedos, reparem aqui no centro, é um presépio feito de, nós fizemos num dos natais, um presépio feito de garrafa de água, né, com líquidos coloridos, então ele fica bem, bem bonitinho. Olha lá, então tem tampinhas todas selecionadas e limpas. A gente tem os adereços e os ecobrinquedos, então, dos mais variados, né, ecojogos, ecobrinquedos. E a gente fez um trabalho de pesquisa de jogos dos 5 continentes, né? Do continente asiático, europeu, africano, das Américas, a Oceania. E desses continentes, nós selecionamos um jogo de cada continente, para estar, além de estudando, né, aprendendo a jogar e entendendo a cultura naquele momento em que ele surgiu naquele determinado continente. Por exemplo, a gente escolheu o da Oceania, o Motorerê, que ele tem esse formato aí do tablado, né, e aí a gente joga com 4 peças azuis e 4 peças verdes, e aí monta o jogo. Depois, quem se interessa, eu tenho as regras dos jogos, hoje não vai dar tempo de ver cada um, mas a gente tem as regras, nós temos as curiosidades, a história de cada um deles, tá? Aí, do continente asiático, lá de Nepal, a gente tem o Bagakal, é um outro jogo bem interessante, muito divertido, muito interativo, né? É um jogo bastante importante também lá na nossa brinquedoteca. O continente americano, a gente escolheu um jogo brasileiro, foi dos índios brasileiros, que chama Toca da Onça. Então tem esse tablado, e aí as oncinhas todas, é bem legal. E o continente africano, a gente tem o jogo do T, que também é um jogo muito interessante, ele tem um início, né, do lado direito e do lado esquerdo, como vocês estão vendo, e os escaravelhos que vão estar trazendo novidades aí durante o percurso do jogo. Bom, fora da brinquedoteca, a gente vai, por exemplo, para o quintal da escola, ou seja, para o entorno da escola,
né? Então, teve uma vez que a gente fez uma atividade muito interessante, choveu muito numa noite, e aí as crianças, né, foram convidadas a tirar as raízes das plantas lá do quintal, que estavam secas já, né? Aliás, as plantas que estavam secas. Como tinha chovido muito, vocês percebem, acima tem as raízes de ponta cabeça, né? A gente pendurou, então nós fizemos um varal de raízes, né? Então, além do trabalho feito dentro da brinquedoteca, a gente fez um trabalho, assim, diferenciado, com os vários assuntos, vocês vão perceber, fora da sala de aula e fora do próprio espaço da brinquedoteca. E aí eu elenquei alguns trabalhos que foram bem, assim, significativos, que as crianças gostaram muito. Aí foi um trabalho de um 6º ano, né, e que as crianças elaboraram. As raízes são muito bonitas, fortes, sem elas não teremos árvores nem plantas, né? Então, dos estudos que eles estavam vindo fazer e com aquela experiência de ter tirado as plantas secas, que eles viram os vários tipos de raízes. Aí a professora de biologia veio, explicou a raiz monocotiledônia, dicotiledônia, etc., e aí deu uma aula bem assim divertida. Então foi uma maneira criativa, né, que a gente pôde vivenciar nesse momento sobre essa exposição. E aí ficou ali meio o ano todo a exposição, ninguém queria que tirasse a exposição. Uma outra atividade que tem um significado muito importante nas escolas, dentro da escola, é a de jogo simbólico. É a hora em que a criança, né, as crianças vestem um personagem, vestem uma roupa que significa um personagem. Então, esse momento, para mim, especialmente, foi muito importante, que esse menino aí de Batman é um aluno muito especial nosso, que ele tem autismo, né? E esse momento em que ele colocou a roupa de Batman, olha a expressão das crianças atrás, assim, vibrando, porque ele realmente se sentiu parte do grupo, se interagindo, e começou aí todo um teatro que ele brincou e se interagiu muito bem. A partir desse momento foi bem diferente a vida dele lá. Então a gente precisa, muitas vezes, perceber como e qual estratégia que a criança se sente realmente integrada, realmente inserida, né? E não forçadamente inserida. Eu acho que é legal ver quando a criança se sente inserida de uma forma mais verdadeira, vamos dizer assim, né? Então, aí essa foto eu acho que expressa bem isso. Uma outra situação em que envolveu, assim, vários anos da escola municipal foi a brincadeira de restaurante. Então, são vários apetrechos, né, e alguns verdadeiros, outros de brincadeira, que a gente brincava de restaurante. Então, era estabelecido quem ia ser o garçom, quem ia ser a pessoa que ia pegar o pedido, anotar o pedido, quem ia ser a recepcionista do garçom, lá do restaurante, etc. E aí as crianças realmente brincam com uma maneira bastante assim descontraída, né? E muito aí aqui tem uma outra foto do restaurante que eles estão montando. Então reparem, tudo com sucata, tudo com o que tem na escola, com o que eles trazem de casa, e aí, né, continuam podendo criar muito, né? E esse registro a gente está feito, eu estou fazendo no meu doutorado, o registro mais detalhado de todas essas atividades, tá? Aí agora eu vou colocar, eu não sei se vocês conhecem, o girafulô. São cantigas de roda, é um CD com cantigas de roda que tem, assim, também significados regionais muito significativos. Então, eu até aconselho isso. Se der tempo no final, eu vou estar deixando rodar um pouquinho para ouvir esse girafulô.
tá bom? E aí, o outro trabalho, assim, que é bastante importante, é o trabalho que eu fiz. Eu tenho um vídeo sobre a história cantada, como eu estava falando para vocês, né, como é até o título do meu trabalho hoje, a história cantada, que é, deixa eu pôr aqui, uma historinha que chama-se Tangolomango. Eu vou colocar, então, a história, ver se já aparece aí para vocês. Está aparecendo? Eliana, está aparecendo? Ainda não, Celi. Tá só a tela preta. Você descompartilhou a outra? Talvez seja isso. Não. Que aqui na minha tela está... Ai, Roberto. Meu Deus, como que será que está aqui? É que não tá compartilhado com a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Eu já compartilhei, mas agora... Já ligou, hein? Eu estava passando. Agora tá? Não, volta lá. Cadê a tela deles? Tela do... Dá o som. Deixa eu ver, cadê a tela do... Acho que você precisa Aqui. Descompartilhar a do PowerPoint e abrir o seu vídeo. Agora apareceu eu. Agora eu preciso descompartilhar o PowerPoint e compartilhar o outro, é isso? Isso. Então, tem compartilhamento. E agora eu compartilho de novo. Isso. Ai, desculpa, gente. Aí. Faz parte. Video Tudo file. certo. Video file. Aí, agora acho que vai. Então, vocês vão ver o Tangolomango. Área de trabalho. Aí. Vê se agora, então, aparece. É um videozinho de 3 minutos a 4, que depois eu quero comentar com vocês umas variações. Tá bom. Ele começou a carregar agora. Tá carregando agora o vídeo. Oi, gente! Eu sou a Sueli Pereira, da Eco Brinquedoteca. Hoje, resolvi sair da minha casinha. Sabe por quê? Eu quero contar para vocês uma história. Ou melhor, eu vou cantar. É uma historinha que eu gosto muito. E ela se chama Tangolomango. Vamos lá? Eram 9 irmãs numa casa. Uma foi comer biscoito. Deu um tangolomango nela e das 9 ficaram 8. Eram 8 irmãs numa casa. Uma foi com as fofoletes. Um tangolomango nela e das 8 ficaram 7. Eram 7 irmãs numa casa. Uma foi aprender japonês. Deu um tangolomango nela e das 7 ficaram 6. Eram 6 irmãs numa casa. Uma foi comprar um cinto. Deu um tangolomango nela e das 6 ficaram 5. Eram 5 irmãs numa casa. Uma foi pintar um prato. Deu um tangolomango nela e das 5 ficaram 4. Eram 4 irmãs numa casa. Uma foi ler francês. Deu um tangolomango nela e das 4 ficaram 3. Eram 3 irmãs numa casa. Uma foi fugir das ruas. Deu um tangolomango nela e das 3 ficaram 2. Eram 2 irmãs numa casa. Uma foi fazer coisa alguma.
Deu um tango-lumango nela e das duas ficou só uma. Era uma irmã numa casa, ela foi comer feijão. Deu um tango-lumango nela e acabou-se a geração. Essa história cantada foi só uma ideia. Use a sua criatividade e adapte para a sua família, para os seus amigos, para a sua escola. Muda os verbos, muda as rimas, muda o que você quiser. Seja autor da sua história. Fiquem bem nessa quarenteninha. Um grande beijo para vocês. Pronto? Pronto, acabou agora. Aí, então, essa é uma história cantada que a gente pode fazer várias variações, né? Então, eu sugiro que, dependendo do ano que você trabalha, se você for professora, se você for uma terapeuta dentro de um consultório, num atendimento, você possa propor, por exemplo, a partir dessa música, as variações. As que nós fizemos na escola, eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente, por exemplo, mudou as 9 irmãs, eu propus assim, então vamos fazer, e se morasse 9 irmãos, né? Como seriam as rimas que faríamos, né? Quais os verbos que a gente poderia estar mudando? Qual a ordem, né? Se você quer começar com um irmão e chegar em 9, ou você quer dos 9 chegar em 1 ou 0, onde acaba a geração, enfim, quando as pessoas envolvidas, e aí não é só criança, viu, gente? Tem várias faixas etárias que eles percebem, né, a cantiga, a história, e querem interferir. Então, eles começam a querer ouvir como que você poderia, o que você poderia mudar, em que sentido, e aí é muito bacana a troca entre as crianças, né, ou entre os jovens, que um colabora com o outro, e aí forma aquela cantiga, aquela história, né, que pode colocar esse ritmo, como essa do Tango Lumango, e especialmente essa, todo mundo foi pesquisar o que era o Tango Lumango, né, e aí eu deixo aí também para vocês pesquisarem o que é esse Tango Lumango, quem não sabe ainda, né, porque pode ter gente que já conhece, tá bom? Então, a ideia é assim, da gente estar definindo com algum conteúdo, né, que você precisa trabalhar, ou que você precisa atingir, e partir de uma coisa que é uma história, de uma música, de uma brincadeira, que seja prazerosa, tá? E eu quero ainda, antes de terminar, que já está chegando no final do meu tempo, mostrar para vocês alguns dados, e aí eu vou deixar no final também o site da Ecobrinquedoteca, que a gente tem vários vídeos ensinando a fazer. Uma coisa que é muito, como se diz, dá para fazer muita coisa, né, que é muito diversificado, são os dados. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, com um rolinho de papel higiênico, você consegue fazer um dado, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês verem, ó. Então, tem o rolinho de papel higiênico, ele corta em 3, né? E você monta o seu dadinho. Nós temos lá no nosso site como monta o dado. E aí, você pode fazer vários tipos de dados. Por exemplo, eu queria trabalhar uma época com, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, com os grupos de alimentos, né? Então, eu fiz um dado que tem os grupos de alimentos, as frutas, as leguminosas, os cereais integrais, as frutas, né? As hortaliças.
Então, com esse dado, a gente criou um tabuleiro, né, que conforme você jogava o dado, as pessoas que estavam jogando tinham que identificar. E tem muita confusão, às vezes, né, o que é uma leguminosa, o que é uma hortaliça, se é a mesma coisa ou não, etc. Aí a gente fez também um com frutas, tá vendo? Então, são dadinhos, né, que você pode variar com várias possibilidades. Eu já fiz com cores, com os continentes mesmo, né, que são 5 continentes, e um deixa em branco, a hora que cai esse um, ganha alguma coisa. Então, você cria tanto o tabuleiro, quanto o conteúdo. Então, os jogos que há muitos anos existem, desde sempre a humanidade joga, né, eles vêm nos ensinar que para jogar, você precisa pensar, você precisa se interagir e você precisa ser colaborador. Os jogos viraram competitivos, mas na atualidade, na sua essência, eles são jogos colaboradores, jogos que não são competitivos. Você colabora com o seu companheiro ou com seus companheiros para ajudá-lo, não para competir e ser melhor que ele, tá? Então, é uma tônica aí que a gente está tentando modificar dos vários setores. Então, você vai para a escola, tanto de educação infantil, como de ensino fundamental, como de ensino médio, como na universidade, como nas empresas. Hoje, muitas empresas estão pensando, né, em reestruturar a organização dos seus colaboradores, para que eles sejam mais colaborativos entre si e não competitivos, e assim por diante, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Depois, com os comentários, se surgir alguma ideia, eu estou com os outros slides aqui para poder explicar melhor, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, agradeço a participação de todos e estou à disposição. E aí acho que a Eliana vai passar os meus contatos, né, professora? Sim, sim. Muito obrigada pela apresentação. Né, vou deixar aqui a Jaque já, aí conversando aqui um pouquinho com a gente. Sueli pediu para a gente ir fazendo, né? A gente combinou aqui o dia de hoje para a gente fazer um pouquinho diferente, fazendo as perguntas já ao final de cada apresentação. Desculpe um barulho que deve estar chegando para vocês de cachorro, coisas de se trabalhar em casa, né? Então, vão de vez em quando um latido de cachorro. Depois, a minha eu mostro aqui no final se ela aparecer por aqui, mas tem dos vizinhos também. Vamos lá. Primeiro que eu achei a apresentação super de uma disposição de fazer os trabalhos todos, de usar até uma roupa, você coloca ali uma roupa própria, uma fantasia, o nome que você dá. Um avental que eu gosto de, às vezes, colocar. Né, faz ser um personagem, de fato, né? A Solange até escreveu isso, que gostou da alegria e do roteiro. Né, tem todos ali alguns efeitos de aceleração de fala de vídeo, né? Eu achei isso bem bacana. A Clévia também falou da ideia, né, das possibilidades de trabalhar com sucata. Houve aqui uma pergunta no inbox, perguntando se a brinquedoteca, se ela em que lugar, que você falou em algum momento que você mora em Mogi, qual Mogi? A Mogi das Cruzes. Como funciona? Mas essa brinquedoteca que eu mostrei, ela é de Campinas, né? Funcionou até o começo agora desse ano, lá no Parque Ecológico, no Instituto Biológico. Só que, por motivos internos ali, a gente teve que mudar, e atualmente está ali no centro, perto do Coração de Jesus, aquele prédio do Coração de Jesus, perto do Mercadão. Tá? Mas ainda não está aberta por conta da pandemia, nós não reabrimos ainda. Pelo site que eu deixei aqui, eu acho que já compartilhou os contatos? Foi o e-mail, você deixou o e-mail, tá, né? O e-mail. Então, e tem, é só entrar no Facebook, Eco Brinquedoteca do Parque, você tem, e tem também no YouTube várias oficinas que nós fizemos montando não só os jogos, como esse dadinho que eu mostrei, e outros vídeos, nós temos vários editados ali. E então, assim que
puder abrir novamente, a gente vai estar anunciando nessas redes sociais para poder retornar, né? Mas nós damos cursos de formação, nós recebemos professores, equipes de trabalho para conhecer, para passar uma tarde jogando com a gente, brincando. Então, dependendo da proposta do grupo, a gente organiza. E nós vamos nas escolas também levar, né, o nosso trabalho. A gente enfim, tem várias possibilidades aí. A gente vai para as empresas, dependendo, né, o que é solicitado, a gente atende, tá? Então, pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente pode estar se correspondendo, quem tem interesse. Acho que achei o endereço aqui agora, vou estar Achou? compartilhando. Vou compartilhar aqui. Então, o meu último slide eram os 3 endereços, isso não apareceu? Os primeiros, né? Não, o último. A última apareceu, sim, mas eu acho que talvez não tenha dado para anotar. Mas eu deixei aqui tá. agora. Você já deixou agora? Sim, não. Tá, obrigada. Deixei logo no início seu e-mail e deixei agora o endereço do Facebook da Ecopark. Isso. Tem algumas pessoas aqui parabenizando o seu trabalho. Obrigada. Eu acho que, por enquanto, ainda não aconteceu as perguntas, né? Talvez apareça mais para o final. Tá. Já que você quer falar já, e de repente a gente deixa, então, se aparecer outras perguntas para o final. Tá mudo o seu. Pode ser, sim. Estava comentando, o trabalho da Sueli é muito rico, a gente tem conversado, né, antes de estarmos nessa grande reunião aqui, e, assim, fiquei encantada com o trabalho dela, da Eco Brinquedoteca, é muito legal, muito show mesmo, adorei. Obrigada. Vou compartilhar aqui também. Tá. A gente vai ficar aqui nos bastidores, eu e Sueli, enquanto você trabalha. Ok, então. Vê se vocês conseguem. Peraí. Apareceu, tá chegando. Apareceu? Chegou. Ok. Fica tranquila. Tá tranquilo? Então tá. Uhum. Me propus a falar sobre criando histórias e personagens a partir de objetos diversos. Meu nome é Jaqueline McDowell Lopes Alves, e antes de contar essa história, antes de a gente começar a criar essas histórias e personagens, eu vou contar para vocês sobre a minha história. Eu sou professora de História da Arte, de Artes Visuais, historiadora de arte, desculpa, e doutora em Ciência. Então, a minha trajetória foi as artes visuais, né? E dentro, sendo historiadora de arte durante muitos anos. E aí me encontrei na Faculdade de Medicina, um doutorado em ciência. E aí virei uma artista cientista. E aí vocês vão entender que personagem é esse, tá? A criatividade é uma habilidade inerente ao ser humano, e isso a gente já sabe, né? O quanto isso afeta todos nós, o quanto isso é legal. E isso, assim, desde pequena eu sempre tive isso muito dentro de mim, de gerar muitas ideias, de estar sempre fazendo um monte de coisas, e isso criou o meu personagem, Jaqueline, e é Jaque, como a Eliana falou, e a maioria fala assim mesmo, é uma questão de a gente ter esse acolhimento, né? E eu adoro. Então, quando entrei para a UERJ, né, lá fazendo a graduação em Educação Artística, hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, mas a habilitação era em História da Arte. Lá eu me encontrei, era tudo que eu queria, e dentro desse universo foi riquíssima a minha passagem por lá. E assim, quando a gente entra na universidade, a gente tem uma alegria quando entra e quando sai, né? Foi a mesma coisa. Foi rico a experiência, mas como é que a gente vive isso, né? Enfim. Depois fiz uma outra especialização, fiz uma especialização na Estácio, que eu acabei não terminando, mas fiz uma especialização em História da Arte na PUC, aqui no Rio de Janeiro também, e que também foi uma alegria de estar lá, onde eu trabalhei a instalação, né, que é uma categoria da arte, e essa instalação
também tinha trabalhado já na UERJ, foi me envolvendo e coisas ricas, né, da gente encontrar a instalação, que é o momento que você se envolve com o ambiente, né? Quem é você e quem é esse ambiente? E aqui, então, já na faculdade, já no doutorado, na faculdade de medicina, fui descobrir algumas questões importantes que tinham a ver com as artes e a criatividade, onde, então, finalizei com uma tese que era a avaliação da criatividade no período pré-operatório da cirurgia cardíaca valvar. O que eu queria com isso? Queria mostrar a importância da arte e da criatividade para o ser humano, né? Dessa avaliação da criatividade, inclusive, foi com muito carinho que a professora Solange Wesley me cedeu o teste que ela trouxe para o Brasil, e foi com esse teste que eu, então, verifiquei, avaliei esses pacientes. E ainda falando em criatividade, né, existem algumas linhas de investigação a respeito do processo criativo, das modalidades da produção criativa, de características da personalidade criativa e tipos de ambientes facilitadores da criatividade. E esse é o meu caminho, de pensar como a gente vive a criatividade, como é que a gente pode desenvolver a criatividade, quanto isso é importante para nossas vidas, né? Para o indivíduo em si e para todos nós. Então, uma das coisas que me deixou assim muito inquieta, né, foi ainda lá na História da Arte, na UERJ, descobrir Leonardo da Vinci e todas as suas experiências, mesmo que as experiências dele e os trabalhos, né, que a gente tem hoje, a gente saiba que venha de estudos de outros, mas que ele foi um grande polímata, né, que ele estudou todas essas questões e aprimorou, né, vários experimentos. E um dos experimentos que ele tinha, né, foi de descrever o coração como uma bomba muscular, né? E que bomba muscular é esse? Ele tem os desenhos maravilhosos em relação a isso. Eu não vou mostrar, só para a gente não precisar entrar. E uma das coisas que me deixou assim intrigante também em relação à criatividade foi sobre a questão do pensamento divergente e o pensamento convergente. Como é que a gente tem isso, né? A gente, o tempo todo, a gente diverge nesse pensamento, a gente consegue ter o entendimento de uma questão e pensar em várias ideias e, ao mesmo tempo, de convergir, né? Dessa ideia de aonde que a gente pode incluir, o que a gente pode fazer dela. E aí eu trago a questão de Guilford, quando coloca a relação necessária e faz essa correlação entre inteligência e criatividade. E a gente vai perceber que são coisas distintas, e isso é muito interessante para o nosso trabalho. E uma das questões também que a gente tem vivenciado, né, que pesquisas novas falando da plasticidade cerebral, de como aprender, como é que o nosso cérebro aprende, né, até o último momento das nossas vidas. A gente está o tempo todo aprendendo. E essa aprendizagem, ela provoca uma atividade cerebral que vai dando estímulos a esses neurônios, né, e fazendo essas sinapses. Então, isso é importante para que a gente possa entender que o tempo todo a gente está experimentando e criando, e desenvolvendo o nosso potencial como ser humano. E uma das questões lá da minha tese de doutorado, né, então, que era a criatividade, a arte, a insuficiência cardíaca, o estresse, a cirurgia torácica, e a bioética foram questões importantes para essa pesquisa, em que a arte ela se deu naquele momento peculiar, né, de como é que esse paciente estaria se modificando, como é que ele estaria pensando, sendo criativo nesse momento que ele estava indo para a cirurgia cardíaca. Bom, a criatividade pode ser aprendida assim e exercitada, né? E uma das questões que eu coloquei lá na minha tese é como não podemos dissociar o corpo-órgãos do corpo-sensação, faz-se necessário desenvolver a criatividade ao longo da vida, inclusive fazendo arte.
Dessa forma, desenvolve-se na mente estruturas cerebrais que elevam o nível de motivação e, consequentemente, o entendimento do sujeito como responsável pela manutenção da sua vida saudável. E por que a gente está falando de tudo isso? A gente vai chegar lá no propósito do nosso trabalho, aqui. Então, pacientes valvopatas identificados como menos criativos durante esse período pré-operatório encontravam-se com insuficiência cardíaca em fases mais avançadas e outras comorbidades como hipertensão e diabetes. Ou seja, no meu trabalho, de perceber que se os pacientes que estavam indo para a cirurgia eram criativos, deu, né, 50%, 50%, ou seja, 50% eram muito criativos e 50% eram menos criativos. E desses 50% que eram menos criativos, eles tinham essa fase muito avançada da insuficiência cardíaca e outras comorbidades ainda, né? Eles ainda tinham hipertensão e a diabetes, e isso nos leva, então, a questionar: seria a criatividade também um fator de saúde? Não sei, né? Bom, atualmente fazendo pós-doutorado na Fiocruz, eu tenho como trabalho a coerência cardíaca. E agora, então, a avaliação da criatividade em tempos de pandemia. Lá temos 2 grupos de estudo, e uma das pesquisas, né, um dos grupos que eu tenho essa pesquisa é com pacientes da doença de Chagas. Então, nesse grupo, tenho desenvolvido essa avaliação da criatividade, né, venho trabalhando com eles, para a gente poder entender sobre a questão da coerência cardíaca. Bom, e aí por que a coerência cardíaca? Eu vou explicar a vocês como que saiu daquela tese, doutorado, e veio para pensar nessa coerência cardíaca. Então, vamos lá. O coração é o primeiro órgão a ser formado na gestação. Disso a gente já identifica isso, né? Então, de acordo com os neurocardiologistas, 60% a 65% das células do coração são neurônios, que fazem o órgão funcionar semelhante ao cérebro. Enquanto o cérebro nos dá informações individuais, o coração nos informa sobre o ambiente que estamos, ou seja, sobre essa questão externa. E o coração, ele conecta o ser individualizado à sociedade, né? E onde as ondas eletromagnéticas alteram de acordo com as emoções que sentimos e de acordo com o que experienciamos nesse ambiente. Boas emoções fortalecem o sistema imunológico e previne doenças. Essa é uma questão que a gente tem percebido nos estudos da coerência cardíaca. Então, quando estamos no meio de uma experiência, todos os 5 sentidos nos ligam ao ambiente externo e os sentidos reúnem dados vitais do mundo externo e toda a informação regressa ao cérebro e faz com que uma aglomeração de neurônios se organize em redes e padrões, consolidando as informações e o conhecimento adquirido. Enquanto isso acontece, a outra parte do cérebro produz, então, um sentimento, uma emoção. Está configurado aí a coerência cardíaca. E o que é uma coerência cardíaca? É um estado psicofisiológico onde a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória se encontram em perfeita sincronia, arrastando outras funções cíclicas do organismo, como o sistema endócrino e o neuroimunológico. E aí a gente tem as questões do cérebro, né? O que o cérebro tem da visão, da memória, da compreensão da linguagem, o equilíbrio. Então, a gente tem essa ligação do cérebro com, então, o coração. Bom, e é na escola que há a maior influência e oportunidade de desenvolver a criatividade, potencializando o conhecimento humano, acadêmico, intelectual e artístico. A sociedade também influencia o processo criativo, muitas vezes controla esses impulsos e provoca essa insatisfação, reduzindo a autoestima, expondo o indivíduo em situações de angústias, frustrações, estresse. E a prática em arte, ela permite entender o seu lugar ao mundo como a cidadania, a interação social, a familiar,
a cultura e até a saúde mental. E aí vamos agora para as narrativas, né? Vamos pensar todas essas questões que a gente está vendo aqui, importante do nossos sentimentos, do nosso conhecimento, das nossas experiências. Vamos pensar em como é que a gente pode brincar com essa imaginação, tá? Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, assim, de como a gente pode brincar com o ovo, com objetos, que a princípio são bem simples, né, que a gente tem em casa, né, e começar a vivenciar esse humor, essa frequência, porque quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, a gente sabe que essa frequência ela está se energizando, tá acontecendo, né, entre o cérebro e o nosso coração. E aqui eu trago para a gente também repensar nesse estado de empoderamento e pertencimento que todo ser humano precisa. E uma das questões interessantes, Thomas Alva Edison foi um menino com deficiência mental e graças aos esforços sua mãe se transformou em uma das pessoas mais importantes do século. O diretor da escola de Thomas Edison falou para a mãe assim, pode levar ele para casa que esse menino não vai dar para nada. E a mãe, ao invés de reforçar, né, e ela com certeza foi muito feliz na questão dela, ela valorizou o filho dela e ela falou para o filho, filho, você é tão esperto, tão inteligente, tão criativo que você não pode ficar na escola. E foi aí que Thomas Edison é quem é e que nós conhecemos. E eu trago outra pessoa, outro pensador aqui, desculpe, Peter Drucker, né, que é um papa lá da administração, desculpe. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? E Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. O que a gente quer com isso? Mostrando todo esse trabalho, mostrando toda essa riqueza. É dizer o seguinte, a gente precisa ligar na tomada e começar a criar, a vivenciar e a experienciar por onde vivemos. A gente viveu durante muitos anos no mundo em que a gente estudava, depois trabalhava e depois descansava. E hoje nós vivemos num mundo que nós podemos fazer tudo isso ao mesmo tempo. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar e a gente pode se divertir, descansar, realizar sonhos. E como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Existem os bloqueios que a gente tem, como mostrei para vocês, a gente tem vários bloqueios culturais, perceptuais, comportamentais, e a gente tem os desbloqueios, que são as abordagens comportamentais que buscam anular esses bloqueios normais, por meio de exercícios, geradores de iniciativa de autoconfiança, e tirando o sujeito de zona de conforto. Esse é uma das questões que a gente vai colocar, então, para o nosso trabalho. E aí você pode estar se pensando assim, mas para ser criativo, tem que ser um rebelde, um louco, um gênio, um artista. Nada disso. Isso é tudo mito, tá? Criatividade requer um elevado nível de inteligência? Também não. Eu trabalho com a educação especial e tenho trabalhado com todas as síndromes. E quando a gente desenvolve a criatividade, ela surge em qualquer indivíduo, em todos os indivíduos. Basta querer. A criatividade não pode ser desenvolvida. Claro que pode. E ela deve ser. As pessoas nascem criativas ou não? Não. Todos nós somos criativos. Lembre-se disso. Aqui, só para a gente poder lembrar, se algum de vocês disser assim, eu não sei desenhar, eu vou dizer, existe a fase do grafismo, que a gente passa, todos nós passamos. A gente começa com a fase da rabiscação, a gente vai para a fase celular, que é de fazer círculos, células. Nós vamos para a fase da garatuja, que todos nós passamos por essas fases, em que vamos fazer o círculo com 2 olhinhos do lado, os bracinhos, as perninhas, e começar a nos reconhecer nesse ambiente e reconhecer esse ambiente. Então, é nessa fase do grafismo que você também vai reconhecer alguém que fez um desenho assim,
que você acha que é melhor do que o seu, e você vai dizer, aquele desenho eu não sei fazer. E a partir daí você começa com um bloqueio. Você começa a dizer que eu não sei desenhar. Então, eu quero dizer para você que você é capaz sim. Você começou a desenhar, e se hoje você sabe pelo menos fazer aquele bonequinho de palitinho, é porque você parou nessa fase, você está bloqueado. Então, como é que a gente faz para desbloquear? Começa a criar personagens e histórias para que a gente possa vivenciar nossa vida e desenvolver nossa criatividade. Eu trago aqui uma atividade prática, desenhar olhinhos de todas as expressões, né? Tem algumas expressões aqui nessa como exemplo, mas esses 2 olhinhos aqui que eu fiz com o próprio PowerPoint, né? Ali tem onde você encontra o inserir, tem as formas, e você pode colocar uma forma de círculo e uma forma de outro círculo por dentro. Aqui a gente cria os olhinhos. Então, através da observação, você vai criar todas essas expressões ou mais, o que a sua imaginação permitir. Aproveito aqui e trago uma charge, né, que é uma brincadeira. Oh, Deus, adeus, mundo cruel, socorro, é o coração, né? Olha só. E o que o nosso cérebro diz? Ok, levanta agora e para de show. Vamos lá. Vamos lá fazer uma graça? Vamos viver de graça e humor e arte? Vejam só, conseguiram colocar em alguns sacos aí de lixo, botaram umas carinhas, e é isso. E começaram a criar histórias em relação a essa. Estamos aqui também com outras caixas, colocaram bocas e olhos, né? E a partir desse movimento, você pode criar vários personagens, você pode criar várias histórias. O que será que está acontecendo com aquele lixo? Será que ele está querendo realmente ir embora? Meu Deus, não quero ir. Então, a gente pode imaginar o que a gente quiser, a história que a gente quiser. Aqui, eu trago um exemplo de uma mãe criativa faz arte com refeições, ou seja, aquela criança que não quero comer verdinho, não quero comer pepino, aí a mãe usa da sua criatividade para poder alimentar seu filho. Aqui uma outra sugestão de atividade, em que você coloca objetos em cima, né? E no caso são nozes quebradas, e a pessoa vai desenhando a cara, né? O rosto, vai desenhando o corpo. Aqui do lado a gente vai encontrar também formiguinhas carregando folhas em forma de coração. Nessa outra imagem a gente vai ter o neném dormindo, e aí desenhar um violino como se ele já estivesse tocando o violino. E de uma imagem, de uma fotografia, fizeram desenhos em volta, a partir dessa fotografia. Então, eu venho trazer para vocês, exercite sua criatividade com qualquer objeto, em qualquer ambiente, como você quiser. Vamos praticar? Aqui, ela traz a mão dela em que ela desenhou a câmera, né? Muito interessante. E é isso que eu trago para vocês. Obrigada. Ok. É isso, Eliana. Obrigada pela apresentação. Aqui apareceu bastante comentários, pelo menos, não em forma de pergunta, mas bastante comentários. E eu faço um dos comentários que eu li aqui, que eu achei bastante interessante associar, né, principalmente pensando na tua formação, né, com a questão cardíaca. Você usa um termo que para mim também é novo. Coerência cardíaca? Isso, né? E eu achei isso muito, muito interessante. Esse é um termo que do Instituto Ralph Maff, lá na Califórnia. Eles têm estudado muito isso. Inclusive, eles têm uma pesquisa em que eles têm como é que eu vou dizer? Um aparelho. E eles enviam esse aparelho para as pessoas que querem e mentalizar, né? Mentalizar
energias boas pelo mundo inteiro. Eles combinam o horário, inclusive, e aí pessoas do mundo inteiro vão emanando energia positiva, né? Assim, pensamento positivo. Mas a coerência cardíaca, ela tem sido estudada muito pelos neurocardiologistas, né? E tem sido uma questão muito importante, assim, os estudos estão no início, mas ela fala exatamente dessa nossa questão, né, do que a gente pensa, do que a gente percebe, dos nossos sentidos que pegam o ambiente, né, dessa nossa experiência, que leva tanto para o nosso coração como para o nosso cérebro, e fazem essa ligação, né, em segundos. Então, às vezes, o que a gente está olhando não é o que está vindo no nosso coração de fato, não é a mesma emoção. E a gente se sente, às vezes, mal, né? Por que eu estou olhando uma coisa e estou sentindo outra? Então, quando a gente percebe isso, a gente entende que não há coerência cardíaca. Mas quando a gente vê que é uma coisa, por exemplo, vamos pensar em coisas boas, que é uma coisa boa do que a gente está vivenciando, e o coração está sentindo, está percebendo isso, né? É a razão e a emoção junto. Então, a gente faz com que todo o nosso corpo ele esteja trabalhando, né, num processo holístico, né? Esteja num processo igual, né? É isso. E muito mais, né? Enfim, tem alguns artigos interessantes falando sobre esse tema, e a gente pode depois até disponibilizar também. Tá certo. Acho que foi a Laís Witt que comentou, que também para ela era novo. A Solange, eu acho que perguntou se nesses seus estudos, né, nessas suas pesquisas, se você percebeu que a criatividade consegue diminuir o estresse e a insuficiência cardíaca. Melhorar, né, a ideia de insuficiência cardíaca. Então, a professora Solange, né, eu sempre agradeço a ela por ter nos auxiliado no teste. Nós temos toda aquela planilha, né, do teste, né, enfim, das características da personalidade, delas, né? Pensamento criativo, no caso do teste, mas a gente não conseguiu ter esse entendimento, porque a pesquisa ela era para ter sido pré e pós-operatória. A pesquisa, como ela foi feita no INCOR, no Instituto do Coração em São Paulo, é um instituto que ele recebe muitos pacientes do Brasil inteiro, né? Então, esses pacientes, por muitas vezes, eles não voltavam. Então, o nosso N ficou muito baixo da recepção desses pacientes, da volta desse paciente, né? Então, nós tivemos um subestudo dentro do estudo, do pós também. Mas o grande estudo foi mais o pré, eles indo para a cirurgia. Então, assim, no pós, a gente talvez pudesse ter entendimento do que a professora Solange está perguntando, mas eu não consegui exatamente por conta do N, né? Mas vale uma volta lá na pesquisa e tentar identificar alguma coisa nesse pós, mesmo com N menor. Eu achei o trabalho fascinante das duas, na verdade, né? Para a professora Sueli, o que teve aqui de pergunta foi como a professora sugere trabalhar com adultos, né? Tá mudo, professora. Pronto? Foi. Então, com adultos, aqueles jogos que eu citei, que a gente selecionou um de cada continente, normalmente são jogos para adultos, né? Então, não sei se depois quem tem interesse eu posso estar detalhando, mas são jogos com regras estabelecidas há muitos anos. Então, essas regras vieram sendo atualizadas por quem joga. Então, é muito comum você saber do jogo, saber da história, saber como ele foi descoberto, e aí o grupo que vai jogar reorganiza essas ideias e essas regras. Então, aí que vem, né, a grande ênfase com a criatividade, porque em cada um deles você pode recriar as regras, as normas, às vezes o próprio trajeto da plataforma do jogo, enfim, você combina sempre. Então, com o adulto trabalha assim. Nas empresas, a gente tem desenvolvido
com grupos de com grupos de funcionários, né, para, então, depende, porque é uma gama enorme de possibilidades, depende do objetivo de cada grupo. Então, por exemplo, tem um grupo que eles, outro dia eu fui lá numa empresa com os colaboradores de uma loja de esportes, uma loja grande de esportes. Então, eles queriam fazer com que abaixasse um pouco aquela competitividade muito forte que eles têm, porque eles são esportistas, né? Então, a loja de esportes, eles admitem funcionários que cada funcionário trabalha no setor, cada setor tem um funcionário que é o atleta daquele esporte. Então, por exemplo, o setor de tênis, tem um tenista ali para orientar os clientes. O setor de natação tem um nadador que orienta os clientes, daí para frente. Então, todos eles já vêm com essa vida muito voltada para a competição. Eu quero ganhar, eu sou melhor que você. E na equipe de trabalho, isso acaba refletindo da mesma maneira. Então, com esses jogos colaborativos, ao criar essas regras para que ajuda o outro, começa a amenizar. Então, nessa empresa, eu fiz uma oficina, acho que demorou 1 hora e meia antes de abrir a empresa, né? Abre às 10 horas, a gente chegou lá logo às 8 horas, e aí começamos a desenvolver. E aí criamos os jogos, porque foi com sucata, então estava tudo ali disponível, e hoje eles têm uma mini com brinquedoteca dentro da empresa, né? Na própria sala do gerente, ele tem lá uma estante que colocaram todos aqueles jogos, né? E alguns brinquedos também. Por exemplo, tem aquele, todo mundo conhece o biblioquê, né? Aquela haste com um cordão que você tem uma bolinha na ponta e você joga colocando a bola dentro, por exemplo, de um gargalo de garrafa, ou você também cria. E a gente montou, até lá na brinquedoteca com a Zamira, a gente montou uma vez o pé do quê? Então, você monta aquele, por exemplo, o gargalo, pena que eu estou sem nenhum aqui, a brinquedoteca está fechada, a gente não tem, mas o gargalo, você segura no gargalo, deixa a parte externa exposta, põe um fio comprido que vai até o pé, amarra uma bolinha de papel, por exemplo, e você tem que, com o pé, impulsionar aquela bolinha para entrar dentro da garrafa, por exemplo. Então, essa é uma outra maneira, né? Então, vem de criança, né? Já é uma coisa que vem com a própria cultura infantil, mas que o adulto, gente, a experiência é muito legal, porque todo mundo gosta de brincar, na verdade. Ninguém acha ruim brincar, né? Então, a pessoa tem muita disponibilidade, ela se abre muito, né? Então, a experiência tem sido bem bacana também com adultos. E na faculdade, eu acabei de participar de um curso que é a formação de brinquedistas, é a Associação Brasileira de Brinquedotecas, né? Eles ofereceram um curso, e dentre as várias, como se diz, me fugiu a palavra, as várias condições de brinquedoteca, vamos dizer, existe a brinquedoteca universitária, que a gente teve também em Campinas, em várias faculdades a gente teve a brinquedoteca. Inicialmente, como se fosse um laboratório do curso de pedagogia e psicologia, mas que, na verdade, a última faculdade que eu trabalhei, eu fiquei 10 anos, né? E, assim, os professores gostavam muito de ir lá dar aula na brinquedoteca. Mesmo professor de direito, de ciências contábeis, de administração. Então, porque eles falavam, esse assunto é ruim, os alunos não gostam, como a gente tem que fazer? Falava, vamos lá para a brinquedoteca. E a gente elaborava alguma situação de acordo com o conteúdo que o professor precisava compartilhar ali com os alunos, né? Então, é um leque enorme e relativamente novo, mas ao mesmo tempo antigo, porque sempre, né, foi muito prazeroso brincar e fazer a coisa
de forma alegre, de forma divertida. Você contou, quem que contou? Acho que a Jaqueline contou daquele personagem, da personalidade que foi expulsa da escola. Eu fui expulsa da escola no 6º ano, né? Porque o diretor falou a mesma coisa para meu pai: tua filha não vai dar em nada, ela é muito arteira, ela só quer fazer campeonato dentro da escola, ela não sabe estudar. Hoje a gente sabe, né, o quanto a escola me bloquearia, por exemplo, né? Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, criativa, feliz, que gosto muito do que eu faço, quero compartilhar e faço com muito coração, né? Uma coisa que a gente gosta bastante, mas porque meu pai falou, tá bom, então a escola te expulsou, e na minha época, eu estou com 67 anos, na minha época, quem estudava em escola pública era quem era forte, inteligente. Quem estudava em escola particular é porque era fraco. Aí meu pai falou, não, ela vai estudar na escola particular, não tem importância que ela é fraca. E acabei, né, meus estudos na escola particular. E aí foi isso. Então, em parte, hoje eu agradeço ter sido expulsa, porque senão eu acho que eu não seria o que eu sou, eu não teria a trajetória que eu tive, né? E eu tive o privilégio de constatar isso com muita riqueza, que eu morei no mesmo condomínio que o Rubem Alves morou. E ele lançou um livro, que ele e o Gilberto de Menstein, que chamava-se Fomos Maus Alunos. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que eu super indico. E eles contando as histórias que eles foram maus alunos, porque a escola não permite a criatividade. Ela bloqueia muito, porque tem que cumprir um conteúdo, porque tem que ser daquela forma, porque tem que exigir um tipo de avaliação que é horrível, infame, né? Ninguém aprende igual, para responder tudo igual na mesma coisa. Então, esses jogos com adultos, voltando aí à pergunta, mas esses jogos com adulto vai ajudar muito nessas questões. Então, também na escola, com os professores, eu assessorei a Secretaria de Educação uma época em Campinas, e a gente fez muito trabalho com os professores da rede municipal. Então, isso vem à tona, sabe, na pele do professor, e ele vai mudar da sala de aula com o seu aluno, né? Então, da educação infantil ao ensino universitário, a gente tem uma gama enorme de experiências que, assim, vale a pena ser criativo, ser autêntico e reagir como você se sente naquela situação, tá? Não sei se respondi, mas é o que... Deixa eu aproveitar, Eliana, aí, e falar sobre essa questão dos bloqueios que a Sueli está colocando. A gente tem viu isso durante muitos anos, né, de professores da escola bloqueando a nossa criatividade, né, bloqueando o aluno. Eu também fui vítima disso, né, na educação básica, e hoje, como professora, trabalhei durante muitos anos, 15 anos, com adolescentes, e o meu trabalho foi assim muito rico, né, nessa questão de mostrar para eles que eles eram capazes de ser criativos. Eu, quando inclusive encontrei o livro da professora Eunice, eu fiquei maravilhada. Falei assim, existe um livro dela, né, desenvolvendo potencial criativo, não, desenvolvendo potencial. E aquele livro me fez assim lembrar de coisas que lá atrás, né, tinham me deixado bloqueadas. Falei assim, não, é agora que a gente realmente precisa mostrar isso. E hoje, eu acredito assim, Sueli, que existiu uma escola assim, né? A gente pode até dizer que, de vez em quando, a gente vai encontrar algum outro professor que pode bloquear, assim, alguns alunos, mas que hoje em dia já se tem uma consciência da importância dessa habilidade, né? Então, eu acredito que o que a gente tem feito é mostrar o quanto a gente pode desenvolver, né, a nossa criatividade.
E uma coisa que eu tenho trabalhado... Felizmente, muita coisa tem mudado mesmo, mas eu acho que é a graças a partir Deus. desse trabalho que vem sendo fértil, vamos dizer, né, que um vai passando para o outro, e vai... Então, o clima mesmo dentro de um local, né, de adultos, que você vivencia essa questão da brincadeira, da ludicidade em geral, muda, realmente tem mudado bastante. Então, por isso que eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais esses ambientes, claro, né? Com certeza. Uhum. E a gente, assim, do mesmo jeito que você tem incentivado os adultos, eu encontro muitos adultos que falam isso, né? Na época que eu estudava, eu tive assim, assim, assado, e eu falo assim, mas você sabia que você pode desenvolver o desenho? Você pode desenvolver sua criatividade através do desenho? E ela fala assim, não, eu não sei desenhar. E às vezes, assim, vocês imaginam, eu ministro aula, palestra para empresários, para professores de matemática, professores de educação física, de inglês, quem for. E aí, muitos deles, às vezes até de arte também. Aí, muitos deles falam assim, não, eu não sei desenhar. Falei, quer ver que eu vou te ensinar a desenhar? Você vai gostar. E aí, a gente faz umas atividades, né? Uma dessas é essa, criando personagem. E aí, assim, queria mostrar para vocês os 2 olhinhos. O que a gente pode criar desse personagem? Bom, o que isso daqui me remete, né? Esse objeto é um objeto que me fez ter uma experiência. Então, a partir dessas experiências, eu posso escrever uma história, porque eu fiz ele um ser inanimado. E isso é interessante quando a gente começa a desenvolver isso. E pensar assim, será que porque eu sou adulto não posso fazer isso? É claro que pode. A gente vai desenvolvendo essa criatividade até o final de nossas vidas, né? E vale a pena a gente fazer isso, porque é uma alegria quando a gente faz isso. Eu tenho um grupo de pessoas com Parkinson e que a gente tem trabalhado a arte pela arte, tá? Eu não sou psicólogo, não trabalho com terapia, eu trabalho a arte pela arte. E aí, outro dia eu falei para eles assim, logo no começo, né, das nossas oficinas, vocês vão desenhar a partir da música que eu vou colocar aqui para vocês. Aí tinha uma senhora que ela tremia muito, porque o Parkinson tem essas características, né? Uhum. E ela dizia que estava muito em depressão, porque ela se aposentou e caiu em depressão, porque não fez mais nada. É aquele negócio que eu falei para vocês, a gente tinha o tempo de estudar, de trabalhar e depois descansar. Quando a gente acaba o trabalho, vai descansar, né, vai fazer o quê? Aí a pessoa já não sabe mais o que fazer. Então, é o momento da gente mudar as nossas vidas e pensar assim, a gente pode fazer tudo isso. E agora, até na pandemia, a gente está entendendo isso, que a gente pode estudar, que a gente pode trabalhar e a gente pode ser feliz, né, alegremente. E aí ela pegou, fez um desenho, gente, é inacreditável. Ela fez uma roda assim, é como se fosse um caracol e uma cara. Aí falei assim, o que você achou disso? Ela falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse desenhar uma coisa dessa. E assim, o que eu desenhei parece como se eu estivesse correndo, e assim, como se tivesse um movimento. Falei, então assim, vamos lá desenvolver a criatividade, que é por aí mesmo que a gente vai. E é isso. A arte, ela traz esse comprometimento com a gente, da gente com as nossas experiências, daquilo que a gente vivencia no dia a dia, o que a gente vivenciou, e a gente traz para a nossa vida, assim, como é que isso vai me fazer mudar, né, digamos, até um sentimento sobre alguma coisa que eu tenha acontecido, né, na minha vida, né, como essa que a gente tem de ter péssimas experiências lá na escola, né, na educação básica. O cachorrinho da Eliana. Mas é isso, a gente buscar esses objetos que, isso aqui me lembra a escola, né? O que eu posso fazer? Me lembra de um momento lá da escola que eu peguei para fazer um trabalho e a professora fez isso. Então, coloca uma carinha, coloca os olhinhos, né? E pensa como é que isso pode fazer. Inclusive, na hora que eu mostro sobre vamos praticar, né? Todos nós podemos pegar uma caneta, um lápis, qualquer papel que a gente tiver e desenhar, né, os olhinhos, desenhar um rosto, desenhar o que a gente quiser e fazer assim, conversa com aquele objeto. O
que esse objeto traz para mim? Que ele venha trazer coisas boas, que ele venha trazer, assim, mensagem de coisas que eu fiquei chateada. Mas por que eu fiquei chateada? Fiquei chateada por causa disso, mas aquela expressão, aquela emoção que ficou lá atrás, ela pode se reduzir aqui no nosso trabalho, no nosso personagem, e a gente vivenciar isso de novo com outra visão, né? Com outro Jaqueline, entendimento. e isso é super contagiante. Ontem eu fiz aqui em casa, eu tenho uma latinha de bolacha que eu trouxe da Holanda. Adoro essa latinha. Linda, linda. E aí, ela traz todas as principais brincadeiras por aqui. Vocês estão vendo? Então, olha lá, brincar, pular corda, brincar de bolinha de sabão, que a gente fez várias coisas bem legais na Brinquedoteca. Aí, tá vendo? Esse brincar de carrinho de empurrar, enfim, de perna de pau. E aí, eu criei, eu pus o olhinho e a boquinha, conversei com ele, pronto, aí meu marido, minha filha já gostaram da história. Então, agora não vai ser mais uma latinha de brinquedos, de bolacha, vai ser a Joaninha, por exemplo, né? Demos nome para ela. Então, isso cria outra relação, como é que fala? Deixa um ambiente mais interativo mesmo, mais gostoso, mais alegre, né? Isso. Então, valeu muito, esse teu estudo vai ter muitos frutos bons ainda, viu? Foi muito legal. Que bom. Então, deixa eu só ver, eu vi aqui que a Solange perguntou sobre a ação desses jogos, né, para a era digital. Solange, para dizer a verdade, não chegou na era digital, não. Eu queria... Eu mesma tenho vontade de sair da tela, agora na pandemia, principalmente, né? A gente tem feito muito, tem ficado muito nas telas para fazer curso, dar curso, etc. Então, os jogos eu faço presencial mesmo, né? Então, o dia que eu fui lá naquela loja que eu contei, eu levei tudo, toda aquela minha parafernália toda. Tem uma cesta enorme que eu levo de tudo, de papel, rolinho de papel higiênico, de até a toca? Hã? Até a toca? A toalha de mesa. A toca é uma toalha da mesa, né? Aquela toalha eu levo. Não era? Eu só. Dá para levar também. Aquela toalha é costurada para fazer uma toca, não é? Não, então, mas ela é a toalha que você veste a mesa. Embaixo da mesa é a casinha de boneca. Só preciso do tamanho dela, né? Tem menores, mas aquela minha é para uma mesa de 1,20 m. Então, ali é uma casinha de boneca. Você veste a mesa e a gente brinca de boneca embaixo. Eu brinquei com minhas filhas embaixo da mesa. E agora que eu quis fazer aquela produção, aí eu saí da própria casinha. Mas é uma ideia bem legal também. Eu já vi até no Museu do Brinquedo, aquela é uma veste da mesa, né? E eu tenho uma amiga artesã que ela faz bem legal, assim, então é muito interessante. Dá para fazer de qualquer tamanho para a mesa, viu? Então é muito legal. E aí a gente vai, né? Vocês falando, e depois da pergunta, né, se você conseguiria trabalhar com adultos, eu lembrei que há muito tempo atrás, quando eu comecei o meu trabalho, eu trabalhava em recursos humanos, então a gente precisou fazer um trabalho de mudança de cultura organizacional. Era uma empresa metalúrgica que trabalhava para o mercado automotivo, e aí uma das coisas que a gente usou para aderirem, né, para os empregados entenderem que a empresa estava sendo trocada não, ela estava passando por uma fusão e que a gente precisaria trabalhar algumas competências, alguns valores para poder fazer essa fusão bem feita, foi usar o recurso de desenvolver personagens. Então, eles ficaram uma semana, né, no auditório, então de manhã a gente trabalhava as questões mais conceituais, para eles não morrerem de sono, depois do almoço, né, a gente usava o recurso disso. Então, a gente tinha que pegar tudo que foi aprendido, transformar em personagens e apresentar como eles quisessem, como peça musical, como peça teatral, como eles achassem melhor. Que legal. Era muito, muito interessante, muito rico. Os adereços, a gente tem uma prateleira lá na Brinquedoteca só de adereços, né? Então, peruca, brincos, colares, tal, cangas,
tudo feito com sucata, com a garrafa PET bem pequenininha, ela vira uma ráfia linda, assim, então a gente cria bastante, né? Então, e são coisas que não precisa gastar nada, né? Você cria tudo e aí muitas academias de balé também não sabem o que fazer com os figurinos, né, que às vezes usam, tem uma hora, eu vivia pegando em todas as academias, a minha filha é bailarina, eu ia nas academias, pegava as roupas e levava lá para a escola, então a gente foi fazendo tudo. Eu acho e que a escola aí, de samba é um bom exemplo disso, né? Eles fazem essa reciclagem desse material o tempo todo, né? sim, Também. tem muito, É um trabalho de E hoje a adulto também. sustentabilidade não é mais uma opção, né? É uma obrigação de todos nós, né? A gente tem que reutilizar o máximo possível, reduzir toda o nosso lixo, né? Então a sustentabilidade está aí para apoiar tudo isso, né? É bem bacana. Então, que bom. tá A Solange falou das telas, você também falou das telas, está todo mundo meio cansado mesmo, a gente vai chegando, né, ao final do nosso horário, e aí só para fechar, né, nessa ideia de que só a arte nos salva, né, mesmo desse monte de problemas da vida real. Eu confesso que eu tentei pintar, né, você falou do desenho já, que eu tentei pintar ali, bastante influenciada pela Solange, que é uma ótima pintora, mas eu acho que não é meu talento não, Solange. Não consigo, acho que vou ter que fazer umas aulas com a Jaque, desde os olhinhos iniciais, para ver se o negócio flui. Né? A por isso pintura é igual então, né, desenho. Jaque? Vamos começar. A pintura é igual desenho. Mesma coisa que a gente faz o arroz. A gente queima o primeiro, queima o segundo, depois uma hora a gente começa a Foi fazer, essa a sensação. né? E depois começa a fazer outras coisas, botar outras coisas dentro. Então, assim, é desenvolver mesmo. Você vai aprendendo com a experiência. Então, se você começou a fazer alguma coisa, né? O que o professor de arte vai te dar é te auxiliar em algumas técnicas, em alguma coisa que você possa mudar, de repente, alguma que você está fazendo. Mas, fora isso, é o que você quer fazer, né? O desejo é tudo. O desejo é né? tudo, Então, exatamente. desejo, A arte contemporânea, ela veio exatamente para nos mostrar o nosso corpo. O que o nosso corpo está nos dizendo, o que está falando, o que o nosso ambiente diz. Então, quando você vê a arte conceitual, né, nesses tempos, que você diz assim, não entendi o que o artista quis dizer com isso. Ele quis dizer aquele momento que ele estava passando. E aí é o teu olhar em relação ao que você está vivenciando. Se você gostar, ok. Se você não gostar, também ok, né? Então, assim, agora tem uma questão muito séria, que todo artista é muito crítico. Seja o artista que expõe ou o artista que não expõe. Todos nós somos artistas, todos nós vamos fazer alguma coisa, mesmo escondido em casa, sozinho, sem câmera, ou expondo para as pessoas. A gente sempre é crítico em relação a nós mesmos, né? Então, a gente precisa, assim, deixar um pouco de lado essa crítica e ficar mais solto. Esse é meu trabalho, e uma coisa muito interessante que a gente aprende nas artes é o seguinte, aquela árvore lá fora não é a sua árvore que está no seu desenho. A árvore que está no seu desenho que você fez, ela é sua. É só a sua expressão. Não existe outra árvore igual àquela. Aquela lá de fora foi feita pela natureza. A árvore que eu fizer, ela é minha. A árvore que você fizer, Eliana, é sua. Não é mais de ninguém. Vai muito da fotografia também, né? A fotografia vai muito do seu olhar, não o que tá lá. Exatamente. Então, que valorizar o que a gente faz, o que você faz. Dizer assim, isso é lindo que eu acabei de fazer, é maravilhoso. Pode até olhar assim, será que é mesmo? Mas, enfim. Não sei nem se é um lírio, né? Conceitualmente falando. Mas se você ficou feliz em fazer, isso é que importa. De resto, isso mesmo. Não vale. Algumas pessoas aqui comentando alguma coisa, Andressa falando de escola de samba. Andressa, sou apaixonada por escola de samba, fui muito tempo até, apresentei essa escola de samba que eu frequentei para a professora Tati Nakano, ela também foi um tempo. Fugi ainda um pouquinho dessa história das artes, mas estou aqui passando a pandemia com a minha doguinha. Hoje vocês tiveram a companhia dela Ilustre, que ela veio aqui. Que linda! É um filhotinho que está aqui, então de vez em quando ela vem aqui, quando eu fico muito tempo parada, ela vem aqui falar alguma coisa. Ok. A gente está avançando a hora, gostaria de saber se vocês querem, né, deixar alguma palavra, alguma frase, fazer algum fechamento para a gente poder concluir.
Quer, Sueli? Vai lá. Falar, só me disponho, né? Agradeço muito quem ficou. Eu li um pouquinho aqui dos comentários, não dá para ler todos, mas depois ficam gravados, eu quero ver. E eu realmente me disponho, quero ajudar quem quiser mudar. Eu acho que teve algumas pessoas falando que querem, né, aprender, mudar. Contem comigo, realmente, viu? Agradeço bastante e vamos brincar sempre. Vale a pena. É isso. Também queria agradecer a oportunidade, agradecer a professora Solange, Eliana, que mediou tão bem esse trabalho, essa palestra. Sueli também, obrigada, Sueli, pelo companheirismo, a gente tem estado junto aqui. Obrigada e, enfim, a gente está aí. Vocês vão ter também o meu contato, se quiserem entrar em contato também, pode. Só um minutinho. Vocês não acreditam, a criança entrou aqui. Está com eco aí. Ele pegou e ligou meu celular, mas tudo bem. Acontece, tudo bem. São coisas de trabalhar em casa. Acontece. Trabalhar em casa tem tudo. Mas, enfim, obrigada pela oportunidade. Muitíssimo obrigada às duas, agradeço em nome da CREA Brasilis, agradeço muitíssimo quem ficou conosco, quem vai assistir depois. Obrigada, Solange, pela confiança. Dizer que amanhã nós estamos aqui com a professora Delu, né? E comigo, vou falar um pouco também no finalzinho. E ainda nós temos na sexta-feira o fechamento com a professora Tatiana e a professora Solange Wexler. Tá bom? Continuamos por aqui. Quem perdeu, quem não conseguiu assistir tudo, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, tem os contatos das professoras, né? E aí a gente vai se falando. Tá bem? Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Gente. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Agora você vai comer, dona Beth?